Queridos irmãos, alguém já disse com muita propriedade que um sermão não pode ser concluído sem uma aplicação. Que um sermão deve levar os seus ouvintes a refletirem sobre aquilo que foi falado, sobre aquilo que foi pregado. Ao nos deparar com esse texto, nós vamos ver que o Senhor Jesus, como grande pregador, Ele nos mostra que, ao final de todos os ensinamentos que Ele havia conferido, nós sabemos que estamos diante aqui do que nós chamamos do sermão da planície. Nós podemos ver, vá lá no capítulo 6, por favor. Versículo 17, nós temos o início deste sermão que diz: E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Alguns querem fazer uma distinção entre esse sermão da planície e o famoso sermão do monte, que vai de Mateus 5 a Mateus 7. Nós entendemos que se trata de uma mesma ocasião, onde Mateus, por estar escrevendo para judeus, ele trabalha com mais detalhe algumas questões. Lucas, ele foca em outros aspectos daquele sermão proferido e traz para a gente algumas verdades que havia também no sermão proferido ali no monte, que trata-se do mesmo sermão. Nós ouvimos, por exemplo, as bem-aventuranças, do versículo 20 ao 23, essas mesmas bem-aventuranças que também dão início ao sermão do monte, no capítulo 5, descrevendo o caráter do discípulo, descrevendo aquele que realmente pertence ao Senhor, como ele deve viver, como ele deve proceder. Posteriormente, Lucas, ele relata algo que, na verdade, o texto de Mateus não relata, que são os ais. Se por um lado ele fala a respeito das bênçãos, ele também fala a respeito das maldições. Se por um lado o discípulo verdadeiro procede de um jeito e ele é bem-aventurado por isso, aquele que desobedece procede de maneira diferente, sofre as consequências. E Lucas descreve estes ais. Então Lucas também relata nos versículos 27 ao 31, estou recapitulando para os irmãos, a respeito da vingança. Quando no versículo 27 ele diz: olha, digo-vos porém a vós outros que me ouvis, amai aos vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Nós vemos isso lá em Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 42, quando lá Mateus também descreveu que nesse mesmo sermão, Jesus havia de fato falado a respeito de não nos vingarmos, não é? E muito pelo contrário, de nós nos deleitarmos em de fato perdoar o nosso próximo e amar o nosso próximo. Ele fala do amor ao próximo, os versículos 32 ao 36. Ele fala, por exemplo, do juízo temerário, porque naquela época nós sabemos, assim como hoje também temos muito disso, nós temos aqueles fariseus, pessoas que na verdade estão dispostas sempre a julgar os outros, a apontar o erro dos outros, mas que não conseguiam ver os seus próprios erros. E Jesus então condenou essa prática, chamando inclusive essas pessoas de hipócrita, e dizendo que na verdade as pessoas que seguiam esses hipócritas eram como sendo guiados por cego, que logo logo você sendo guiado pelo cego, ia cair o cego, ia cair você, e na verdade grande seria a ruína. É quando ao final
desse texto aqui, nós vamos ver então ele falando a respeito das árvores e dos seus frutos, mostrando que através da prática, através da vida dos discípulos, você poderia então, diferenciar quem de fato pertencia a Deus e quem não pertencia a Deus. Porque pelos bons frutos nós conheceremos. Porque árvores boas produzem bons frutos, árvores más produzem maus frutos. Então, ao final de ter falado aqui em Lucas todas estas verdades, e no mesmo sermão descrito lá em Mateus com mais detalhes, ao final, tanto aqui de Lucas, como lá em Mateus, por se tratar de uma mesma ocasião, ele vai então chamar aqueles seus ouvintes a tomar uma decisão. Nós nos lembramos que no passado nós fizemos uma série aqui, eu não sei quantos se lembram, minhas parábolas favoritas. E o pastor teve a oportunidade de estar pregando no texto de Mateus, capítulo 7, onde há diferenças, nós vamos ver, e há semelhanças importantes. Mas como ele estava escrevendo para um público, e esse aqui estava escrevendo para outro, eles enfatizaram questões diferentes e importantes que nós precisamos, compreender um pouco mais adiante. Então Jesus Cristo, ele vai ao final do seu sermão, neste caso o sermão da planície, também conhecido como o sermão do monte. Ele vai então advertir os seus ouvintes, à luz de tudo que vocês ouviram, o que é que vocês vão fazer? A verdade é essa. Então, ele vai aplicar tudo aquilo que ele pregou ao coração dos seus discípulos. Hoje, então, nós vamos refletir sobre esse tema. Uma profissão de fé sem obediência é inútil. Nós vamos aprender esta noite, à luz desse texto, que simplesmente nós professarmos que somos crentes e não vivermos como crentes é algo inútil em nossas vidas. Diante disso, o Senhor Jesus, ele vai de maneira inicial fazer uma pergunta de cunho bastante pessoal para os seus discípulos. Depois ele vai trazer uma ilustração bastante poderosa. E posteriormente, ele vai levar esses seus discípulos a refletirem sobre aquilo que ele havia falado. Nós estamos aqui, queridos irmãos, diante de uma parábola. Estamos diante de uma parábola. E é interessante isso, por quê? Porque nós que estamos pregando a palavra de Deus, eu não posso pregar em cima de uma parábola, por exemplo, da mesma maneira como eu venho pregado no livro histórico dos reis. Existe uma maneira diferente de nós nos achegarmos a esses textos. Assim como é com a poesia, assim como é com a profecia, assim como é com as cartas paulinas. A parábola trata-se, queridos irmãos, de momentos no qual Jesus faz uso das figuras à sua volta, do cotidiano, ou de histórias do passado, ou de questões bem vívidas do presente, onde ele conta uma lição que aparentemente aos olhos é muito claro dos seus ouvintes, mas que por trás daquilo existe uma lição mais profunda, existe algo espiritual. E costumeiramente, nós vamos aprender isso, a parábola é muito clara. Quando não, como por exemplo a das sementes que foram lançadas ao solo, quando não, o Senhor Jesus mesmo vem explicar estas parábolas. Mas em geral, as parábolas então, não trata de uma simples analogia, ou seja, uma simples semelhança entre isso e aquilo. Na verdade, trata-se de uma metáfora mais longa. O que seria isso, pastor?
seria uma maneira de comparar, de ilustrar algo, onde ele ilustra este algo, não é para revelar algo mais grandioso por trás. É algo espiritual e específico que vai estar por trás, não é, daquela comparação que ele vai fazer. Eu acho isso importante, por quê? Porque ao longo da história, nem todo mundo soube lidar com as parábolas. Por exemplo, os pais da igreja, quando falamos dos pais da igreja, falamos daqueles primeiros homens ali da caminhada da igreja. Não é? Os pais da igreja, eles lidaram com as parábolas, não é? Onde eles tinham uma tendência muito grande nas parábolas em fazer alegorias nas parábolas. O que é isso? Por exemplo, Orígenes foi um desses homens. Ele pegou a parábola das 10 virgens, vocês sabem. E ali nas parábolas das 10 virgens, ele começou a ver símbolos ocultos por trás de tudo aquilo. Por exemplo, vou mostrar para vocês. As 10 virgens, segundo eles, são aqueles que receberam a palavra. As prudentes, segundo ele, eram aquelas que levavam a vida justa. As tolas acreditavam, mas falhavam no agir. As 5 lâmpadas, não é, das prudentes representavam os 5 sentidos, preparados para o uso apropriado. As 5 lâmpadas das tolas, não é, deixaram de fornecer luz e caminhar, era a falta do óleo, que era o ensinamento da palavra de Deus. Então eles pegavam e tentavam, cascavilhar a parábola para tentar tirar dela, quem sabe, os seus segredos mais profundos. Mas não. Na verdade, o que nós aprendemos é que provavelmente esses homens foram, não é, impulsionados, dado até o próprio judaísmo no tempo, que tudo tentava ver lá atrás alguma semelhança, e eles partiram disso também, e iam lá no Velho Testamento e queriam encontrar alguma coisa, mas não. Até o século, aproximadamente, então, dos pais da igreja, até o século, não é, 19, ali mais ou menos, muitos lidaram com alegoria. Era muita alegoria, muita alegoria. Provavelmente, se alguém chegasse aqui nesse texto, eu não sei, estou apenas alegorizando, não é? E diriam aqui, não, este homem que cavou isso que cavou essa vala aqui são os pecados, e os pecados precisam ser cavados até você encontrar, não sei. Então, as pessoas tentavam entender as parábolas à luz desses mistérios, e não era assim. Quando Lutero, e aí, não é, muitos se estenderam com isso até o século XIX, muitos até hoje fazem alegoria, mas Lutero, nós vamos ver, ele adotou um método que nós chamamos exegético, histórico-gramatical. Então ele compreendia a história, o contexto de onde aquilo já estava escrito, e a literalidade daquilo. E até hoje nós ainda usamos esse método exegético histórico-gramatical. Por outro lado, nós temos pessoas como Calvino, que dizia de maneira muito clara. A ideia de Calvino era que, na verdade, a parábola deveria ser entendida de maneira, não é, muito simples, sem interpretações alegóricas e direto ao seu ponto central, ao seu ensinamento. Por isso, quem sabe, o pastor John MacArthur, no seu livro As Parábolas de Jesus, ele vai dizer o seguinte: as parábolas não devem ser escavadas para revelar camadas após camada significados secretos. Suas lições são simples, focadas e sem adornos. Em outras palavras, a parábola tem uma lição central, ok? Ela vai revelar essa lição central de maneira clara àqueles a quem Deus quiser revelar. Então, nós não vamos aqui nos debruçar sobre esse texto e tentar ficar tirando significados ocultos do que seria tais coisas, porque não existe isso.
quando estamos falando, das parábolas ensinadas por Jesus. Diante dessa breve introdução, eu queria então que nós refletíssemos sobre essa primeira questão, essa primeira pergunta levantada pelo Senhor Jesus. Nós vamos ver no versículo 46 que Jesus então inicia este momento final do seu sermão, fazendo os seus ouvintes refletirem, e faz uma pergunta bastante pessoal, que tanto servia para eles, como serve para as nossas vidas ainda hoje. Vamos ler comigo? Porque o que nós vemos aqui, queridos irmãos, é que, na verdade, quando o Senhor Jesus, ele levanta esta pergunta, ele está fazendo com que os seus discípulos reflitam, melhor, os seus ouvintes reflitam sobre tudo aquilo que ele havia ensinado. E aqueles que estavam ali, provavelmente o tinham por Senhor. Esta expressão usada aqui denota que aqueles que estavam ouvindo esta expressão o tinham numa posição realmente de honra. Alguns comentaristas entendem que até eles o tinham realmente assim por Senhor, por Deus da sua vida. Os professavam a sua fé como verdadeiros seguidores deste Senhor, deste Kyrios. Então, nós vamos ver que Jesus está dizendo: olha, vocês estão se levantando e professando a fé de vocês. Sai dos lábios de vocês que vocês me têm por Senhor, mas, na verdade, vocês não fazem o que eu mando vocês fazerem. É interessante porque esta parábola também é encontrada em Mateus. Se nós formos lá em Mateus capítulo 7, depois você pode ir, versículos 24 a 27, você vai ver esta parábola. E nós vamos ver algumas coisas que existe uma parábola que não existe na outra. Mas que nós vamos ver são os pormenores que Calvino disse que nós não deveríamos entrar neles. Mas só para você ter uma ideia, Mateus, ele vai mostrar e falar a respeito desses construtores, que nós vamos ler um pouco mais lá na frente, como sendo o sábio e o insensato. Nós não vamos ver aqui em Lucas, mas nós vamos ver que isso é óbvio à luz do que Lucas vai nos mostrar. Mateus também vai mostrar que o primeiro construtor edificou a sua casa sobre a rocha e o segundo sobre a areia. Lucas vai nos mostrar que o primeiro, ele não simplesmente edificou, mas ele se esforçou, ele escavou para edificar a sua casa sobre a rocha, e não descreve aonde ele construiu a sua casa, simplesmente fala sobre a terra. Nós vemos também nesse texto que Mateus, ele fala a respeito de inundações, de ventos. Lucas não fala a respeito de ventos. Na verdade, o que nós vamos entender, e serve para vocês estarem atentos, que Lucas, ele está escrevendo para os gentios, para aqueles, helenistas. Mateus para os judeus. Então, por exemplo, o hebreu sabia como é que se construía uma casa. Para ele esta figura era muito clara. Para um helenista talvez não. Então ele traz algumas questões a mais para ajudar aqueles seus ouvintes a entenderem tais aspectos. Então nós vemos que essas pequenas diferenças, que pouco vão alterar, praticamente nada, o verdadeiro sentido e ensinamento da parábola, se dá para quem está sendo escrito. Para os helenistas, ali da Ásia Menor,
podendo ser ali da região da Galileia, da Judeia, e ali o povo realmente não é de Israel. Então, basicamente é isso. Então, passado esses pormenores, voltando, Jesus vai dizer então: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? O que nós temos aqui, queridos irmãos, como eu disse para vocês, são pessoas que professam a fé, mas que não praticam. Professam, mas não obedecem. São pessoas que, na verdade, se dizem crentes, mas não querem se submeter ao senhorio de Cristo. Cristo é o meu Senhor, mas não se submetem ao seu senhorio. Pessoas que querem Jesus Cristo como Salvador, mas não querem Jesus Cristo como Senhor. Então Jesus Cristo pergunta de maneira enfática. O texto grego traz esta força quando ele fala: por que me chamais Senhor, Senhor? Era como se os ouvintes pudessem de fato ouvir a força nas palavras do mestre em questioná-los sobre por que vocês me chamam de Senhor se vocês não me obedecem. O que nós vemos então aqui é que Jesus Cristo está levando aqueles homens a refletirem sobre algo, sobre o seu senhorio e sobre o discipulado. E esse problema de ouvir e não seguir, ouvir ou melhor, e não obedecer, era um problema muito antigo. Vamos ver lá, Ezequiel 33. Ezequiel 33, versículo 31. Nós vamos ver que 6 séculos antes da vinda de Cristo, na época de Ezequiel, esse grande mal já existia. Ezequiel 33, 31 diz assim: eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas com o coração só ambiciona o lucro. Em outras palavras, já não era daquele tempo que o povo estava acostumado a ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, e não obedecer. Pessoas acostumadas a se assentar diante dos profetas, ouvir a voz de Deus, mas não pôr em obra, não pôr em prática aquilo que havia ouvido, aquilo que havia aprendido. Se podemos olhar antes desses ensinamentos de Cristo, que já havia esta prática no passado, posteriormente nós vamos ver que também existia. Abre lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago vai exortar os seus ouvintes desta forma. Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vocês percebem, queridos, que este é um mal que parece que nunca deixou de prevalecer no meio do cristianismo. E que mal é esse, pastor? É professar a fé em Cristo e não obedecer o Senhor. Nós vimos no tempo lá dos profetas, e poderíamos ir antes. Nós poderíamos ver na época de Cristo, posterior a Cristo, e hoje. Será que nós lidamos com essa situação? Claro que sim. Nós passamos recentemente, por exemplo, um mês, ouvimos muito sobre a família, sobre casamento, sobre filhos, sobre relacionamento. E tudo que você ouviu, tudo que você aprendeu, você vai fazer o quê? Você vai viver? Você vai praticar? O que nós temos visto é que nós temos muitos ouvintes, mas de fato
poucos praticantes. As pessoas acham que quem vive no pecado lá fora, no meio da incredulidade, aquilo é um pecador. Tem milhares de pessoas dessa forma, mas deixe-me dizer uma coisa: se lá fora existem milhares desta forma, aqui dentro existem dezenas de milhares que ouvem a voz do Senhor e não obedecem a sua palavra. Nós vemos isso dia após dia. E essa pergunta que o Senhor faz é uma pergunta pessoal, assim como era para aqueles seus ouvintes ao final de todas aquelas lições, é para as nossas vidas hoje. O Senhor está falando através da sua palavra, queridos, e esta pergunta é muito clara, é para mim, para você. Por que você me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Esta pergunta, queridos irmãos, é para nos levar à reflexão como discípulos do Senhor. As pessoas às vezes se perguntam: será que fulano é crente? Será que não é crente? Será que eu sou crente? Será que eu não sou crente? Meu Deus, que é isso? Meu filho, aprenda uma coisa: a sua eleição vai ser evidenciada pela sua santidade. Se você é um eleito de Deus, você vai ter paixão por uma vida santa. E é isso que nós estamos precisando resgatar em nossos dias. Gravar em nossa mente, em nosso coração, que isso é um grande pecado. Estarmos todos os domingos ouvindo a palavra de Deus, e quando nós saímos por essa porta, nós nos esquecemos da palavra de Deus. Nós não a vivemos, nós não a praticamos. Mas lá no seu trabalho você diz: eu sou crente. Lá no seu colégio, na sua faculdade, você diz: eu sou crente. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Porque esse texto não fala, mas o texto de Mateus vai nos apontar para uma ocasião de juízo final. Quando o Senhor vai, chegar ao nosso encontro, como nós louvamos esta noite, o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Que coisa linda! Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Vai ser dia de julgamento, queridos. Vai ser um dia glorioso, sim, mas o Senhor vai vir para julgar. E quem sabe Ele vai fazer essa pergunta para a gente: por que você me chama de Senhor e Senhor, e você não fez o que eu lhe mandava fazer? Então, de maneira inicial, Jesus Cristo faz uma pergunta. No segundo momento, Jesus Cristo traz uma ilustração. Aqui eu serei um pouco mais rápido, porque vocês são conhecedores bastante da ilustração, não é, contada de maneira poderosa pelo Senhor. Vamos ler comigo o versículo 47 ao 49, vamos lá? Todo aquele Existem alguns tipos de parábola, e nem sempre é fácil identificarmos que tipo de parábola estamos lidando. Ao que tudo indica, esse é um tipo de parábola, não é, que os comentaristas chamam uma parábola de ilustração. Jesus Cristo, ele traz algo do cotidiano, algo do dia a dia. Eles estavam sempre lidando ao caminhar pelas ruas, eles lidavam com pessoas construindo casas. Eles sabiam e viam o que eram pessoas construírem casas. Até hoje em dia,
nós vemos como isso de fato é algo muito do nosso cotidiano. Eu nunca levantei um muro, não é? Mas se você perguntar para mim, talvez eu saiba explicar para você todo o procedimento, como é que se faz, como é que mistura, como deveria fazer. Por quê? Porque constantemente a gente vê as pessoas fazendo, lidando, é algo de fato muito rotineiro. E os seus ouvintes sabiam muito bem sobre o que ele estava falando. E nessa ilustração que ele vai contar, ele vai falar então a respeito de dois construtores. Um construtor que ele chama de um construtor bom, prudente, e um construtor a que ele chama de um construtor ruim, que à luz de Mateus seria um construtor sábio e um construtor insensato. Então, ele vai dizer aqui, olha, que este primeiro homem, ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu uma vala. É interessante porque esta expressão não é usada por Mateus, mas aqui ele descreve o esforço deste homem em, de fato, não é, construir a sua casa sobre a rocha. A ideia, irmãos, é que realmente ele cavou, mas não havia chegado ainda a rocha, e ele cavava um pouco mais e cavava um pouco mais. Isso era comum na região da Palestina e naquela região aonde eles estavam. Então ele queria de fato encontrar um solo que ele pudesse de fato estar mais fundamentado. E é isso que ele faz. Este homem aqui, ele queria construir esta casa, e esta casa vai exigir esforço, mas ele está disposto a construir. Ele cava, ele lança suas bases. Ele então dedicou o seu tempo, o seu fôlego, o seu custo, o seu esforço, para que a sua base fosse bem sólida. Esse construtor, então, é o que nós podemos ver como sendo um construtor prudente, uma pessoa cautelosa. Ele compreende, por exemplo, que nem sempre vai haver esse tempo bom para se construir. Vai vir tempos difíceis, e que por isso é bom que a sua casa esteja bem alicerçada, para que não seja destruída futuramente. O segundo exemplo é o exemplo de um homem, não é, que também está construindo uma casa, mas que esse homem constrói a sua casa sobre a terra, sem alicerces. Mateus vai descrever que de fato é sobre a areia, mostrando que enquanto uma está de fato com a base bem sólida, a outra está completamente largada. É interessante porque, se você observar bem, esse daqui não está disposto a se esforçar muito. Ele quer um negócio assim, muito rápido, muito prático, e vamos levantar e no final vai dar certo. Eu também quero uma casa, ele também quer uma casa, ele está se esforçando. Para ele o custo vai ser alto, vai exigir esforço, mas para mim, eu quero uma casa também, e no final das contas, as duas vão ser muito parecidas. Vão ser praticamente semelhantes. Então, não vou me preocupar, quem sabe, com este alicerce tão profundo. E este homem então edifica a sua casa. O interessante, irmãos, é que à luz do texto bíblico, o que nós vemos e que podemos observar também em Mateus, é que aparentemente não havia diferenças, gritantes entre essas casas. Essas casas, na verdade, foram construídas e elas pareciam as mesmas pelo lado de fora. E é interessante porque nós vamos ver que é assim também com os cristãos. Os cristãos, entre aspas. Olhando aqui assim para vocês, eu vejo, quem sabe, um monte de casinhas bem bonitinhas, bem arrumadinhas. Mas você é que sabe quanto tem sido o custo deste discipulado, quanto tem sido o esforço que você tem gastado, quanto de fato você tem investido para que essa casa esteja sendo edificada sobre a verdadeira rocha que é Cristo, manifestando assim ser um verdadeiro discípulo do Senhor. Por isso que muitos, ao olhar assim as casas, dizem: não, elas são bem parecidas, porta, janela, telhado, tudo maravilhoso.
Enquanto as coisas estão boas, as casinhas estão aí, bem bonitinhas, mas nem sempre as coisas estarão caminhando bem. Vai haver um tempo em que as coisas vão estar mal, e as casas que não estiverem com seus alicerces profundos na rocha que é Cristo, elas não permanecerão em pé. E um dia esse teste chega, assim como chegou para essas casas. Houve o dia da prova, começou a estação da chuva. É interessante, queridos irmãos, porque diz o texto bíblico que, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, mas ela não pôde se abalar, porque havia sido bem construída. Em contrapartida, a outra casa sofreu as mesmas lutas. Arrojou-se o rio contra ela, não é? Logo desabou, e aconteceu que foi grande a sua ruína. É interessante, irmãos, porque nós vamos ver que uma hora ou outra o verdadeiro discípulo vai, sabe, ou melhor, o falso discípulo vai se revelar. E Jesus Cristo então descreve esta ilustração para que reflitamos então de fato sobre esses dois personagens, a maneira como eles estão construindo as suas casas e quem de fato nós queremos nos assemelhar. Por isso, nós vamos ver no ponto 3, que Jesus vai levar à luz dessa ilustração, vai conduzir os seus ouvintes a refletirem sobre isso, a refletirem sobre essa ilustração que ele deu, sobre aquilo que ele falou, queridos irmãos. E deixe-me dizer uma coisa para você. Nós vemos de maneira muito clara, Jesus disse que há quantos construtores? 2 construtores. Cada um está construindo o quê? Uma casa. As casas desses homens parecem iguais, mas quando a inevitável tempestade chega, apenas uma casa, o quê? Permanece em pé. E a resposta é: por quê, pastor? Porque apenas uma casa permaneceu de pé. O que o Senhor Jesus queria fazer com que os seus ouvintes refletissem? Qual era o ponto central desta parábola? O ponto central, queridos, é que existe 2 tipos de discípulo. Cada discípulo está construindo a sua vida. E aparentemente são iguais. Mas quando a tempestade chega, apenas um deles permanece de pé. E a questão é: por quê? Porque um edifica a sua vida sobre a rocha e sobre a obediência, e o outro não. Um professa o Senhor como o Senhor da sua vida e o obedece, enquanto o outro não. Jesus Cristo então está fazendo com que os seus leitores pensem: que discípulo eu sou? Eu sou aquele discípulo que tenho me esforçado e não tem sido fácil caminhar como um verdadeiro discípulo do Senhor, edificando essa minha vida sobre a palavra de Deus, sobre o Senhor. Eu tenho obedecido a Ele, não tenho obedecido? Essas mesmas reflexões precisamos fazer hoje. Jesus Cristo não está aqui, eu quero deixar bem claro, defendendo a justificação pelas obras. Não é se esforce que você vai ser vitorioso. Não. A ideia é exatamente que, uma vez que você teve um encontro com o Senhor, você então vai manifestar você vai manifestar então que realmente vive uma vida verdadeiramente santa e de discipulado. Nós vamos ver isso, por exemplo, à luz do versículo 46. Quando ele levanta a questão: por que me chamas de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Na verdade, a ênfase aqui é sobre a profissão de fé. A ênfase então recai sobre aquilo que professamos,
mas não vivemos. Então, o ponto aqui não é a justificação pela fé, mas o ponto aqui é a santificação. É o progresso e o desenvolvimento desta salvação. Este, então, é o ponto. A evidência de que você foi justificado pela fé é a obediência em Cristo. Então, não vamos tratar aqui que Jesus está tratando a questão de uma justificação pelas obras. Você vai ser salvo e vai ser vitorioso se você se esforçar e fizer isso. Não. A ideia é o contrário, não é? Uma vez, não é, que você tem este encontro com o Senhor, você vai obedecer a Ele, você vai se esforçar e você então vai construir a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Isso é importante porque o Riley, o bispo, no seu livro Santidade, ele vai falar sobre isso e é importante para os nossos dias quando ele diz assim: temos que às vezes seja esquecido que Deus casou juntos a justificação com a santidade. São coisas distintas e diferentes, sem dúvida, mas nunca é encontrada sem a outra. Todas as pessoas justificadas são santificadas e todos os santificados são justificados. O que Deus uniu, que nenhum homem se atreva a separar. Não me fale da sua justificação, a menos que você tenha algumas marcas de santificação. Onde não há santificação de vida, não há real fé em Cristo. Em outras palavras, não adianta você professar que tem um encontro com Cristo, que foi justificado por Cristo, se você não obedece a Ele, se você não tem uma vida de santidade. E a ênfase aqui no texto é essa: até quando vocês vão dizer que foram justificados e que me têm por Senhor, se na verdade eu não vejo evidências na vida de vocês desta vida e deste encontro comigo? Por isso, lembre-se e não se esqueça do que ele diz: onde não há santificação da vida, não há fé real em Cristo Jesus. Isso é importante para refletirmos. E é isso que o Senhor Jesus quer fazer com que os seus discípulos ou seus ouvintes reflitam. Até quando vocês vão professar algo que na verdade vocês não são? A primeira aplicação que nós vamos ver aqui nesse texto, e eu peço para voltar para o texto, Luiz, por favor, é que um verdadeiro discípulo, ele obedece a Jesus. Isso é claro. Porque ele vai dizer assim, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E ele passa então a descrever o construtor, o quê? Prudente, sábio. Então o construtor prudente, sábio, é aquele que faz o quê? Que ouve as minhas palavras. É isso? E aí? A ênfase, queridos irmãos, não está aqui em ouvir as palavras, mas estar em praticar. Se você observar o outro construtor, ele também o quê? Ouve, mas o quê? Não pratica. A ênfase então está sobre a obediência. Por isso, este verdadeiro discípulo, e o pastor Duncan, lá da igreja da Filadélfia, ele expôs esse texto e ele diz algo muito importante, que ele diz que desses três palavras usadas aqui para esse discípulo verdadeiro, né? O discípulo, ele vem, os verbos, ele vem, ele ouve e ele faz. E segundo ele, a ênfase do texto está no que ele faz. Não que ele vem ou que ele ouve, mas a ênfase do texto, à luz do seu contexto, recai sobre aquilo que ele faz, ou seja, a sua prática, ou seja, a sua vida. Então, o Senhor Jesus está fazendo com que os seus ouvintes reflitam sobre o verdadeiro discípulo, e o verdadeiro discípulo obedece. Vocês querem ver isso à luz das Escrituras? 1 João 2:3 diz assim: e com isso sabemos que o conhecemos, se cumprimos os seus mandamentos. Você quer saber se realmente você conhece a Deus?
Veja se você cumpre os mandamentos de Deus. Veja se você tem paixão por obedecer a Ele. Veja se de fato existe temor em teu coração e anseio em satisfazer a Ele. À luz de João capítulo 17, versículo 6, João 17, 6 diz: eu manifestarei o seu nome para a pessoa que você me deu neste mundo. Aquele que você me entregou, aqueles que mantiveram a sua palavra. Então, o texto vai nos mostrar que aqueles que foram entregues por Deus mantêm a palavra de Deus. Aqueles a quem Deus entregou ao seu Filho e que tiveram um encontro com o Senhor, estes mantêm a sua palavra. É obediência, irmãos. Talvez você se achegou aqui esta noite e você de fato pensava que você era um verdadeiro discípulo de Cristo. Porque a sua casinha está bonitinha, está igualzinha a do vizinho. A sua vidinha de crente está igual a do irmãozinho lá. Com jargões de crente e tudo. Até música gospel rola em casa e oração. Aparentemente, pode ser igual, mas a tempestade vai revelar realmente quem é e quem não é. Um verdadeiro discípulo cumpre os mandamentos, um verdadeiro discípulo, querido irmão, ele guarda a palavra de Deus. É verdade que as tempestades vão chegar, e o verdadeiro discípulo obedece a Jesus mesmo em meio às tempestades. É interessante porque, queridos, nós vamos nos lembrar que, de fato, na vida do cristão há sofrimento, há desapontamento, há doenças, há muitas lutas. Mas existe um relato nas Escrituras que para mim é fantástico, de fato, um verdadeiro discípulo, que chegou uma grande tempestade na sua casa, mas ele permaneceu de pé, porque era um verdadeiro discípulo. Isso está no livro de Jó, quando no Antigo Testamento vai dizer que Jó, ele perdeu suas 7.000 ovelhas, seus 3.000 camelos, seus 500 jumentos, seus 500 burros. Ele perdeu os seus servos, muitos deles. Sofreu ataques e catástrofes. Perdeu os seus filhos, 7 filhos, 3 filhas. Tudo aquilo que aquele homem possuía, humanamente falando, foi arrancado de suas mãos. Quem sabe esse é um bom exemplo dessas tempestades da vida que nos assolam. E quando a gente menos espera, essas coisas vêm. E aí nós revelaremos quem somos. Os verdadeiros discípulos vão continuar obedecendo ao seu Senhor e sendo fiel a Ele. Esta casa permanece de pé porque Cristo é a sua rocha. Diz a palavra de Deus que Jó se levantou, rasgou a sua túnica, raspou a cabeça, caiu no chão e adorou a Deus. E disse: nu eu venho do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar. O Senhor Deus, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eis aí um verdadeiro discípulo. Por bem menos, irmãos, nós temos visto aí fora, por bem menos, nós temos visto aí fora, pessoas se desesperando, e suas casas sendo arruinadas, por bem menos, porque na verdade não são verdadeiros discípulos. Sentam domingo após domingo para ouvir a mensagem do pastor, mas não vive nada. Sabe a teologia de cor, lê até a Bíblia e ora, mas não vive.
E se não vive a palavra de Deus, não é discípulo do Senhor. Se não vive uma vida de santidade, não é um eleito em Cristo. Se não tem paixão pela glória de Deus, e se não busca mortificar o velho homem, este não nasceu de novo. E quando as tempestades vier, vai ser arruinado. E grande será a sua ruína, e grande será a sua vergonha. Talvez não aqui neste mundo, não é verdade? Mas um dia, quando o Senhor voltar, que te chamar pelo nome, você prestará conta, e o verdadeiro discípulo será então revelado. Este homem, que ouve e que pratica, o cristianismo desse homem talvez lhe custe muito. Assim como edificar a casa sobre a rocha envolve sofrimento, trabalho árduo, autonegação, envolve abandonar o orgulho, a justiça própria, crucificar a carne, revestir-se da mente de Cristo, levar a cruz de Cristo diariamente, reputar todas as coisas por perda, por amor a Cristo. Todas estas coisas exigem esforço, é uma grande obra. Porém, assim como a casa edificada sobre a rocha, esse tipo de cristianismo permanecerá. As enxurradas de aflição podem atingi-lo com violência. O dilúvio da perseguição pode investir furiosamente contra você, mas ele não vai desistir. Esse cristianismo que combina a boa confissão com a prática de vida não vai ruir em tempo nenhum para a glória de Deus. Mas este é o bom, este é o prudente, que sustentado pela boa e graciosa mão de Deus permanece de pé. Mas existe aquele falso discípulo de Jesus que não obedece. É quando ele diz: mas o que ouve e não pratica, este vai se assemelhar a quem? Aquele homem que não estava preocupado em se esforçar muito com a sua casa, e nem de gastar muito, mas queria uma casinha, levantou de maneira fácil, prática, rápida. Este discípulo de Jesus, na verdade, não é um discípulo de Jesus, é um falso discípulo. Ele faz uma profissão de fé. Note, ele ouve, ele está, quem sabe, aos pés daqueles que falam da parte de Deus. Assim como esses ouvintes estavam ali no monte ou na planície, ouvindo, eles estavam ali porque, sabe, olha, é um mestre, é alguém maravilhoso, digno de honra, vamos lá ouvi-lo, ou quem sabe por curiosidade, e o Senhor Jesus está fazendo com que eles reflitam: olha, vocês ouviram tudo isso que eu falei, e agora o que é que vocês vão fazer? E aí vai revelar quem é o verdadeiro discípulo e quem é o falso discípulo. 1 João capítulo 2, versículo 4 diz o seguinte: quem diz que eu o conheço, mas não cumpre os seus mandamentos, é um mentiroso e a verdade não está nele. Quem diz que conhece a Cristo, mas não cumpre os seus mandamentos, é o quê? Um mentiroso, e a verdade o quê? Não está nele. Tiago capítulo 2, versículo 14 e 17. Que bom é, meus irmãos, se alguém diz que nele tem fé, mas não tem obras, essa fé pode salvá-lo. Se um irmão ou uma irmã está mal vestida, sem comida, e um de vocês diz a elas: ó, vá em paz, seja aquecida, sem lhe dar as coisas necessárias para o corpo, do que isso serve? Assim a fé por si só, se não tiver obras, está morta. Em outras palavras, você dizer que tem uma fé e professar que tem esta fé e não mostrar os frutos dignos desta fé, é para questionar se realmente você foi agraciado com o dom da fé em seu coração. Ah, querido irmão, na verdade isso é de assustar.
é de assustar, porque nós temos visto hoje na igreja o retrato deste construtor em muitas vidas. Pessoas que estão assentadas ao pés dos seus senhores, ouvindo as pregações, ouvindo os seus sermões, e não vivem nada. Mas se perguntar, você é crente? Sou sim. Igreja Presbiteriana Mandacaru, ovelha do reverendo Cláudio Neves Filho. Senhor, que Deus tenha misericórdia, porque se não guarda os meus mandamentos, é um mentiroso e a verdade não está nele. O próprio Tiago, ele vai dizer, olha, que esses homens que ouvem a palavra e não praticam, esses homens estão sendo de fato tolos. Mas este homem, diferente do outro, o cristianismo dele, pode até parecer bom por algum tempo. E é isso que as pessoas estão vendo. Alguém que não possui discernimento, talvez não vai ver a diferença entre esse tipo de cristianismo e aquele outro, ou no momento não vai conseguir ver quem é o verdadeiro ou não. Talvez ambos estejam prestando culto na mesma igreja, talvez os dois participem das ordenanças, da ceia, foram batizados, não sei. A aparência externa dessas casinhas são muito parecidas, mas o sofrimento e a provação são testes pelo qual a mera confissão do cristianismo não pode suportar. O cristianismo, que consiste apenas de aprender um ensino religioso, sem nenhuma realização prática, é um edifício que por fim será destruído, porque não é um verdadeiro cristianismo. Um falso discípulo, ele pode até parecer um discípulo de Cristo, no entanto a sua vida não está fundamentada em Cristo. E quando vier as provas, e quando vier as dificuldades, quando as coisas ficarem pior, ou até mesmo quando ele estiver diante de Deus no dia do juízo, certamente ele vai ouvir do seu Senhor: nunca te conheci, afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Irmãos, que possamos amar mais o Senhor e a sua palavra, que possamos de fato viver aquilo que professamos. Esta noite, esse texto tão conhecido por nós, precisa mais uma vez ser pregado e ser lembrado e ser exposto, para nos mostrar esta mensagem central. Você é um verdadeiro ou um falso discípulo? O verdadeiro discípulo permanece em pé porque Cristo é a sua rocha. O falso discípulo vai ser grande a sua destruição. Este permanece de pé porque Cristo é a sua rocha e porque ele obedece o seu Senhor. Este não. Aparentemente vale a pena ter esta vida. Aparentemente. Mas nós sabemos que grande é a ruína de uma vida tão superficial, sem estar verdadeiramente enraizado em Cristo Jesus. Quem você é então? Você é aquele que ouve e pratica, que é um sábio, ou aquele que ouve e que não pratica e que é um tolo? Fica essa pergunta para nós esta noite. Eu quero lembrar a vocês, aqueles que, pode passar, aqueles que fizeram a sua pública profissão de fé aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil, outros que estão prestes a fazer esta profissão de fé. Vocês se achegaram aqui na frente. As duas primeiras perguntas são relacionadas a Deus,
a quem você é e a obra que Deus realizou em seu coração, em sua vida. Mas a terceira pergunta, ela diz assim: credes também na necessidade de uma vida nova e santa, para agradar ao Senhor e provar a sinceridade da vossa fé, e prometeis fazer toda a diligência para obedecer aos preceitos de Deus contido nas Sagradas Escrituras, invocando para sempre este fim o auxílio do Espírito, sem a qual não podereis cumprir este voto com fidelidade? E vocês responderam: sim. Em outras palavras, o que vocês estavam dizendo era para a igreja e para o Senhor: Senhor, eu sei de como eu preciso ser santo e ter uma vida de santidade, e eu vou fazer uso de todos os meios que o Senhor me conferiu para viver esta vida de santidade, para lhe obedecer com o auxílio do Espírito. Mas nós saímos daqui, voltamos para as nossas casas e prontamente nos esquecemos daquilo que professamos. Ah, querido irmão, falar é muito fácil. Nós precisamos viver esta palavra. Nós precisamos viver. Qual o fundamento sobre o qual você está edificando a sua vida? Haverá tempos de tristeza, de provações e enfermidades, irmãos. Haverá tempos difíceis. Eu vou mostrar para vocês a história. Vou pedir para a Luiz colocar. Guga, apaga a luz aí para a gente. De um homem que, para mim, a enxurrada chegou na sua casa, mas que eles permaneceram de pé. Aumenta aí, Luiz, para a gente. A história desse pastor é o pastor Scott Wills. Ele tinha 9 filhos. Em 8 de novembro de 1994, numa manhã, Scott e Jane, eles saíram de carro. E o carro deles bateram, não é a sua caminhonete, pode passando. Bateu e o tanque de gás explodiu com a sua minivan, com seus filhos. Scott e Jane foram os únicos que sobreviveram. 11 dias depois do acidente, ainda com a sua face queimada de chamas, ele vai publicamente para dar um depoimento. As far as the accident is concerned, I was looking at the road and was alert. The thought I could not avoid hitting the object. Ele é pastor, a sua 9 filhos. Ele saiu de casa naquela manhã com 6 dos seus filhos. E houve esse acidente. E 11 dias depois, ele está aí, com o rosto ainda, não é, marcado pelas chamas, e dando uma palavra ainda no hospital para todos aqueles que lhe ajudaram, não é? E de fato, as pessoas vão se surpreender um pouco mais lá na frente. Adianta aí, Luiz, tem uma próxima coisinha preta aí, lá para os 2 minutos. Vai adiantando. Pode passando. Pode passando. Volta. Pronto, deixa aí. Nós vamos ver que ele, de fato, está triste. Ele está emocionado porque, de fato, as tristezas vêm, as dificuldades. E você perder, pode aumentar, viu, Luiz? Perder 6 dos seus filhos de uma vez só assim, não é fácil.
As believers, we know one day we will be reunited. Foi quando o mundo, não é, pôde ver como ele procedeu ao agradecer a Deus pelo que tinha acontecido. My soul shall make her boast in the Lord, the humble shall hear thereof and be glad. Oh, magnify the Lord with me and let us exalt his E então, name em suas together. palavras, Oh, taste and see that ele the vai Lord is dizer good. aí, não é, Jan and I want to praise and thank God. que Deus é bom. First, for 6 precious children, 4 rascally boys. Naquela manhã morreu Peter, 6 A meses, little baby just beginning to smile. a Elizabeth, de 3 anos, We know that the fullness of life is not measured in days and years. morreu Hank. Secondly, I thank God for a sweet, loving, and submissive wife. Morreu Sam, And thirdly, I thank God for his preparation for this trial. morreu On February Joe, 5th, 1975, I trusted Jesus Christ as my Lord and Savior. And through his word, his morreu testimony, Ben. our failings. The testimony and fellowship of E ele God, conta, God's abaixa um love, pouco, his Luiz. His grace and his goodness. Ele disse que quando ele saiu do carro, que eles caíram, Sound was heard by Janet a sua esposa gritou, não, não. Van. Scott colocou a mão nos ombros dela He was conscious. e disse, Janet, é para isso que estamos preparados. People to thank. All the rescue Ele disse, Janet, ambulance crew, foi rápido. Eles estão com o Senhor. off-duty police officers, Shay, Nas suas palavras no hospital, aquilo que ele falou que surpreendeu o mundo foi quando ele disse, eu sei que Deus tem um propósito e que Deus tem suas razões. Deus demonstrou o seu amor para com nós e a nossa família. become very precious. E não há dúvida que Deus é bom e o louvamos em todas as coisas. Dr. Youssef, E Janet concordou. Dr. Cooper, Nós pertencemos a Ele. Meus filhos pertencem a Ele. Ele é o doador e o tomador da vida. É Ele que nos sustenta. Pode aumentar, Luiz. the people who visited us and listened as we shared about our little ones. We want to thank the generous people all over this nation. As far away as Hawaii, we sent cards and flowers and gifts. We also want to thank our brothers and sisters at Parkwood Baptist Church and the hundreds of churches who have lifted us up in prayer before the Lord. And lastly, we thank our families who are special, such a special blessing. Our daughter Amy and her husband Alan, our son Toby and his wife Brenda, and our son Dan and his wife Kim. Lastly, I want to thank the media for their kind and compassionate reporting of our great loss. Thank you. E ele terminou então durante a sua palavra ele disse, né, que louvaria o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Quando nós vemos, queridos irmãos, uma situação como essa, nós podemos ver que é possível um verdadeiro discípulo obedecer a Jesus Cristo, mesmo em meio às tempestades da vida. E que é possível uma casa permanecer em pé, mesmo quando a pior das adversidades se achega. E que você consegue ver a boa mão de Deus, mesmo quando os ventos impetuosos estão batendo contra as suas casas. Você consegue saber que Deus é bom, mesmo em face à morte. Mas você consegue louvar ao Senhor. Ó, querido irmão, eu confesso que quando eu ouvi essa história, o meu coração ficou muito pequeno. E eu disse, Senhor, eu não sei se de fato eu teria essa força. Mas, queridos, o que nos sustenta é a rocha, é Cristo. Ele nos dá força e nos ajuda a edificar, mas é o alicerce que nos sustenta, é Cristo. A força do Scott não está certamente em suas
próprias mãos, mas o Senhor o fortaleceu. Por isso, esta noite, querido irmão, você tem tempo de dar um basta nesta sua vida. Um basta em uma vida onde você professa uma fé que você não vive. Esta noite você pode arrancar do seu coração esta falsidade, esta vida cheia de hipocrisia, de desobediência, de profissão superficial, que logo, logo vai ser desmascarada. Você percebe que as tempestades da vida vêm. O dia do juízo de Deus também virá. E o verdadeiro discípulo não resistirá. Se Cristo não for o seu sustentador e o seu Senhor. Agora mesmo arrependa-se dos teus pecados. Afasta-te da desobediência. Transforma esta tua profissão de fé superficial e simples em uma vida cheia do Espírito, que glorifica a Deus, que não ama os prazeres da carne e do mundo, mas que tem prazer e paixão por obedecer a Deus e glorificar o seu nome. Até quando seremos crentes rasos? Crentes que sentarão domingo após domingo nos bancos e não obedecerão a palavra de Deus. Oh, querido irmão, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E que você saia daqui esta noite sabendo que uma profissão de fé sem uma obediência é inútil. Sabe por quê? Porque evidencia que você não tem Cristo como seu Senhor. Até quando nós diremos, Senhor, Senhor, e não iremos fazer o que Ele nos manda? Ó, querido, às vezes eu saio de casa e fico pensando, meu Deus, é isso mesmo que eu vou pregar? E aí Deus fala ao meu coração, é isso mesmo, meu filho. Sabe por quê? Porque é isso que a igreja está precisando. A igreja está precisando de uma vida santa, uma vida de obediência, uma vida de amor e temor ao Senhor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei as tristezas do teu coração, mas deixe-me dizer uma coisa: Cristo nos é suficiente. E que esta noite Ele possa ser a sua rocha, e que a sua casa esteja sendo edificada sobre Ele. E que venha o que vier, nós permaneceremos de pé. Poderemos chorar e até mesmo ficar com o rosto marcado pelas chamas, mas o nosso coração saberá que Deus é bom e que nós louvaremos a Ele em todo o tempo. E sabe por quê? Porque Ele é bom.